Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo, recebendo hoje torcedores, pessoal palmeirense que hoje está de cabeça inchada, tá meio chateado aí com a derrota do Clássico. A gente tá fazendo um pente fino aqui de como é que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que já começa a entrar na cabeça do torcedor, já começa a mexer com o ânimo das torcidas aí, tá bem no início, mas já tá dando o que falar. E rapaz, vou falar um negócio, pô, tem uma criatividade para inventar piadinha. Eu vi na internet agora há pouco um raio-x da coluna do Zé Roberto, depois do drible do Kelvin, tá assim a coluna dele, ó. É, isso aí, o Kelvin, a gente tá comentando isso em off, atacante do São Paulo, de como que alguns jogadores passam pelo Palmeiras, ou não rendem, ou não são valorizados, ou não é permitido que eles joguem. O Kelvin, com o Marcelo Oliveira, por muitas e muitas vezes não foi nem relacionado. Um jogador é sempre importante ter um jogador de velocidade e de drible para quebrar um esquema tático, tá perdendo um jogo ali, pelo menos pro banco de reservas. E agora no São Paulo aí... Um jogador que vinha da Europa, ele veio do Porto em alta e o Marcelo Oliveira não dava oportunidade para ele. E tá arrebentando no São Paulo aí, titular absoluto do Paton. O que você acha aí dessa história? Comenta mais um pouco aí, que você tem mais falar não só da situação do Kelvin, mas de outros jogadores que passam pelo Palmeiras e não são aproveitados. Eu acho que é uma cultura do palmeirense. Eu falo isso direto nos grupos do Palmeiras que nós temos, que o palmeirense, ele é talvez o torcedor mais chato que tem. E porque assim, ele cobra muito desnecessário, ele não deixa as coisas acontecer. E agora, graças a Deus, parece que o pessoal está amenizando pro lado do Cuca e está dando um padrão de jogo pro Palmeiras. Mas eu vejo isso, aconteceu isso com o Kelvin, aconteceu isso com tantos jogadores, que eu vou parar para pensar, ilustrando, e para ilustrar, que jogam em outros. O Diego Souza saiu pelas portas do fundo, foi disputado, o Kardec foi pro São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, também não é um craque, mas você vê como que... Lembra do Pablo Armeiro? Saiu do Palmeiras, foi pro Milan. Não, ele foi pro Parma. O Parma, né? Mas depois jogou no Palermo. Gente, da seleção colombiana, se eu não me engano. Titular, Vamos lá. Falar do Santos, o Santos a gente não tem muita coisa a comentar, porque o Santos perdeu, né? Perdeu uma grande invencibilidade na Vila Belmiro. Aliás, o Santos do Paulo Uemura, mandar um alô pra ele. E já também falar do Corinthians, mas mandar um alô também pro Negão corintiano. Encontrei ele esses dias aí no centro de Votuporanga. Assiste a programação da TV Unifesp para ele e para toda a família. Vamos falar do Santos. O Internacional soube se aproveitar aí dos desfalques que a equipe santista teve. Olha, muitos sem jogadores para a seleção brasileira, Lucas Lima, Gabigol, né? Sem o Ricardo Oliveira, enfim, uma invencibilidade de 10 meses na Vila Belmiro. O gol do Ailon, do Internacional, cobrança de escanteio ali, deu a vitória ao Internacional. Ô Renato, não tem muito, né, cara? É difícil perder esses jogadores tão importantes assim, né? O Santos esse ano vai ser um time muito prejudicado, né? Perdeu o Gabigol para a seleção, Ricardo Oliveira machucado e o principal jogador, Lucas Lima. Todo time sente quando perde os 3 melhores jogadores. O esquema tático do time quebra, você não joga igual tá jogando. Mesmo que entre 3 jogadores bons, não vão fazer o mesmo papel que os 3 estavam fazendo, né? Estavam muito bem organizados em time. O Santos esse ano vai perder muito. Por isso até que eu não coloquei o Santos entre os primeiros esse ano. Porque perdeu muito bom jogador, então o time não vai jogar legal. Embora tenha um bom técnico que sabe organizar o time. Mas mesmo assim não vai ser aquele time que vai, que vai chegar. Porque, justo por causa disso, perdeu muito bom jogador. Grande fase. E no jogo de ontem, o Inter soube se impor, né? Soube defender bem o Santos. Soube atacar e fez o gol merecidamente, né? Insistiu, né? Insistiu, fez o gol. E o Santos que muito tempo sem perder na Vila. 10 Perdeu meses, ontem, muito tempo. Aqui. O Corinthians garantiu aí sua primeira derrota fora de casa no Brasileirão. Foi na manhã de domingo, esse horário alternativo aí para os jogos do Campeonato Brasileiro. Gols do Luca e também do Marquinhos Gabriel. Aliás, o gol do Marquinhos Gabriel muito bonito, acertou um belo chute alto, cruzado. O próprio Marquinhos Gabriel passou pelo Palmeiras despercebido. Foi pro Santos, cresceu e agora no Corinthians já Quando ele jogava no Palmeiras, ele era líder de assistência, sendo reserva. Isso aí. O Corinthians aí já começa a se posicionar
no campeonato, né, Gustavo? Como a gente já comentou alguma coisa aí do Tite. O Tite, ele é diferente. O Tite, ele tinha que ser o técnico da seleção brasileira. Na verdade, assim, a gente precisa dele na seleção, né? Não tem ninguém no patamar dele, com o know-how que ele tem, conhecimento que ele tem. E o Corinthians tem bons valores, o Corinthians tem bons jogadores. Ele não tem mais aquele plantel. Ele foi prejudicado pelo mercado chinês, é lógico. Ele perdeu vários jogadores, Renato Augusto, vários jogadores, o Jadson, que eram jogadores de seleção, tanto que está na seleção hoje. Mas o Tite, ele consegue absorver e ter essa transição. O padrão de jogo que o Tite estabelece no Corinthians é diferente. Enquanto o Tite estiver no Corinthians, o Corinthians sempre vai ser favorito a qualquer competição que ele entrar. Tanto que já está em quarto, mesmo todo mundo, até os próprios torcedores pegando no pé do time, né? Teve uma briga, o Tite falou que não era correto cobrar o jogador daquela maneira, como de fato eu concordo. Então o Corinthians está aí. O Corinthians, com o Tite, ele é favorito, não tem como mudar isso. Ele é 90% do time. Vamos falar a verdade, times paulistas também, né, de treinador, né? O Cuca tá fazendo um trabalho legal, o Dorival é um o Dorival Júnior, olha que o Renato tava comentando, grande fase que tá vivendo o Dorival Júnior, é bem legal. E é um cara que tá pegando, o Santos sempre teve bons valores, né? Na verdade, a melhor categoria de base do Brasil, o trabalho que eles fazem lá é excepcional há décadas, mas tem uns méritos deles ali, mérito dele, porque ele não tem assim, ele só tem a categoria de base na mão. Ele não tem nenhum jogador que veio externo que agregasse alguma coisa. E vende muito, manda muito jogador para a Europa. Com certeza. O Santos. Passar aqui passar régua no Campeonato Brasileiro e passar algumas informações. Estamos na reta final do segundo bloco já. Primeiramente, a notícia que circulou no final de semana, bem legal, aí um votuporanguense carregou a tocha olímpica. Tocha olímpica que vai passar aqui pelo interior de São Paulo, Barretos, Bebedouro, mas na região, na nossa região aqui, a gente ficou em branco da tocha olímpica. Então, como votuporanguense, pessoal de Votuporanga tem em qualquer lugar, né, brota em qualquer lugar, é tipo Tiririca, né? Eu nunca vi. Qualquer cidade que você vai do Brasil, você acaba encontrando alguém de Votuporanga. O Danilo Gustavo Silva, que aliás é irmão da Júlia Domênices, que trabalha com a gente aqui na TV Unifev, carregou o símbolo máximo dos Jogos Olímpicos na noite do último sábado, por 200 metros, participou daquele revezamento em Aracaju, onde ele mora e trabalha, né? E trabalha como geólogo da Petrobras. Ele estudou na Escola Manuel Lobo, fez faculdade federal em Brasília aí, se inscreveu pela internet para carregar a tocha na capital sergipana, foi selecionado, tá aí, então que a gente se cita representado. Eu acho que vai aparecer até o final aí mais outro poranguês, viu? Vamos lá. A outra notícia também, o time Sub-20 do CAV jogou no final de semana, time que representa o Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão, enfrentou uma verdadeira batalha, jogou em Rio Claro contra o Velo Clube, saiu ganhando o jogo, um golaço do volante Aleph Zuri, Aleph, aliás, que é daqui da região, é da cidade de Cardoso, fez um golaço, um chute de longa distância. Votuporanguense que viajou de madrugada para esse jogo aí. O que aconteceu? Chegou ali nos 15, 20 minutos, o pessoal sentiu um pouco fisicamente, caiu um pouco, mesmo com 1-0, e acabou levando o empate. E no finalzinho do primeiro tempo, a virada. Segundo tempo, menos de 10 minutos, Votuporanguense teve um jogador expulso, um lateral da Votuporanguense foi expulso, e jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. E aí, no finalzinho do jogo, só que mesmo assim, mesmo jogando com um a menos, a Votuporanguense atacou o time do Velo Clube durante todo o segundo tempo, até que aos 40 minutos do segundo tempo, o Dracena fez o gol aí que deu esse um ponto importante para a Votuporanguense, que torcedor, agora é em casa o negócio, vamos esquecer aquele desastre que foi o jogo contra o FFC, aquilo ali foi um acidente, teve muita mudança no time aí, e agora no sábado, próximo sábado, joga contra o Oeste de Itápolis, o Oeste que levou umas goleadas aí no campeonato, levou 4-0 do São Carlos, levou vários, não só perdeu com muitos gols, não está bem no campeonato, e a Votuporanguense vencendo esse jogo em casa, volta a pensar em alguma coisa no campeonato. Provavelmente o horário a gente vai falar no TV Jornal, mas deve ser às 3 horas da tarde no sábado, pelo menos é o horário que está agendado os jogos do CAV na Arena Plínio Marim. Então vamos
quem puder comparecer, torcer para o time de Votuporanga aí, uma vitória muito importante para o time da Votuporanguense. Está encerrando já o bloco? Quanto tempo? Encerramos já? Então vamos para o intervalo, já a gente vai falar da Champions League, vai falar de seleção brasileira, tem que passar os resultados da segundona, quarta divisão do futebol paulista aí, teve jogo, teve clássico regional, a gente passa as informações já já.